Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Vinícius, monitor da disciplina de transferência de massa. Eu estou gravando esse vídeo aqui porque eu notei que tem muitas pessoas com dificuldade para fazer a resolução de integrais na hora que a gente está fazendo os cálculos para perfil de concentração. Então eu estou fazendo esse vídeo aqui bem simples, bem explicativo para tentar ajudar vocês nesse quesito, para quem tiver com dificuldade nesse ponto. Normalmente quando a gente está resolvendo exercício de perfil de concentração, conforme a gente vai deduzindo as equações, a gente chega numa integral parecida com essa aqui, de 1 dividido por 1 mais 2y, por exemplo. Esse aqui é só um exemplo bem aleatório. Aí a gente sempre fica naquela dúvida, como que eu resolvo essa integral? Aí você lembra que a integral de 1 dividido por ya é o ln de ya. Aí você pensa, vou só aplicar para esse valor aqui dentro, só que no lugar do y eu coloco 1 mais 2ya e tenho essa resposta aqui. Só que tem um grande problema que essa resposta está completamente errada. Porque a vida não é um morango, não é tão fácil assim para calcular esse valor de integral. Mas existe o passo a passo, que é o método de substituição, que ele é bem simples de ser aplicado. E a intenção do meu vídeo aqui hoje com vocês é relembrar vocês como que faz para aplicar. Então, a gente tem essa integral aqui, como que a gente vai resolver ela? A gente sabe que a integral de 1 sobre ya é igual a ln de ya, só que nesse caso a função não é só 1 sobre ya, tem todo esse termo aqui embaixo do denominador. Aí vocês concordam comigo que se fosse simplesmente só ya aqui embaixo, não seria muito mais fácil de resolver, que era só aplicar o ln aqui e a gente tem a resposta integral? Então, é esse o procedimento que o método de substituição ele prevê. Então, aqui na parte de baixo, todo esse termo aqui, 1 mais 2ya, a gente substitui pela letra u. A gente chama que o u é igual à função. E depois a gente deriva essa função u em relação a ya. Por que a gente faz isso? Porque a gente quer substituir isso aqui por u e também deixar esse termo aqui em relação a u também, porque por enquanto ele está só em relação a ya. Então a gente deriva a equação de cima em relação a ya, aplicando simplesmente a derivada, du ya. Nesse caso aqui é igual a 2. Por que é igual a 2? Porque a derivada de uma constante em relação a ya, esse termo aqui ele é zero. E esse aqui a gente vai ter 2 vezes a derivada de ya, que é simplesmente 2. Então toda a derivada dessa função inteira em relação a ya é igual a 2. Rearranjando, a gente fica com essas duas equações. A equação de u, que u é 1 mais 2ya, e também a gente fica com a equação de dya, que no caso é du sobre 2. Simplesmente só arranjando aqui, pessoal, passando de um lado para o outro. Com esses valores, o que a gente faz agora? A gente pega o valor de u, que a gente tem, e pega o valor de dya, que a gente também determinou agora há pouco, e substitui dentro da função na integral. Então, aplicando aqui, a gente fica com esse valor. Integral de 1 sobre u, du sobre 2. Rearranjando, considerando que 1 sobre 2 é uma constante, então ele pode sair fora da integral, a gente passa ele aqui para fora. Então, todo aquele termo que a gente tinha anteriormente, aqui a gente fica com ele só 1/2 de integral de 1 sobre du. E esse termo aqui, a gente sabe qual que é o valor da integral dele. Esse sim que funciona o método de substituição. Ele é um método que você aplica quando você tem uma função que é muito parecida com outra, que já tem uma integral bem definida. Que no caso, 1 sobre u, a gente sabe que a integral de 1 sobre u é ln de 1. Então a gente aplica essa fórmula e por fim a gente chega aqui, a integral de 1/2. Na verdade, 1/2 vezes a integral de 1 sobre u é igual a meio vezes ln de 1. A gente resolveu uma parte. Mas, a gente não está ainda no termo original que a gente quer, porque a nossa função ela depende de ya. Então, o que a gente faz? A gente sabe que o valor de u é 1 mais 2ya. Então, a gente pega esse valor de u e substitui no resultado que a gente obteve anteriormente. Então, a gente vai ter que a integral de todo esse termo, que é o que a gente queria calcular no começo, é meio de ln, e onde estava o valor de u, a gente coloca qual que é o valor dele, que é 1 mais 2ya. Então, essa aqui é a resposta para a integral, e não simplesmente, como eu tinha mostrado anteriormente para vocês naquele pensamento errôneo, só o ln de 1 mais 2ya. Tem um meio aqui multiplicando. Aqui é um outro exemplo diferente agora, só trocando o sinal para vocês aqui, ó. Novamente, a integral de todo esse termo, a gente calcula, coloca um valor para u, para substituir aqui, 1 é 1 menos 3ya, faz a derivada de u em relação a ya e determina qual que é o valor de dya, novamente igual a gente fez. Nesse caso, o valor de y vai ser menos du sobre 3.
Aplicando novamente dentro dos valores aqui para a gente resolver a integral, a gente chega aqui, vai ser a integral de 1 sobre u menos du sobre 3. Menos 1/3 a gente pode tirar ele para fora do valor da integral, porque ele é uma constante, então vai ficar menos 1/3 integral de 1 sobre u. E o valor da integral de 1 sobre u a gente sabe que é o ln de u, então vai ficar menos 1/3 vezes ln de u. Novamente, a gente tem o valor de u também, que a gente determinou lá no começo. A gente aplica aqui dentro e a gente tem novamente a resposta, dessa vez para uma função diferente. Antes a gente tinha a função de 1 mais 2y, a gente vai ter 1 menos 3y aqui. E é assim que funciona a resolução do exercício. Aí, por um momento, vocês podem estar pensando, pô, mas vai ser sempre esse estilo de integral mesmo, em relação a ln de u, vai ser sempre 1 dividido por algum valor. Então, aqui para o nosso caso, para perfil de concentração que a gente estuda na disciplina de transmassa, sim, vai ser sempre mais ou menos esse estilo de integral. E por que isso acontece? Porque quando a gente está fazendo a dedução da equação do fluxo, aqui no caso, já deixei ela em função de uma coordenada só, no caso da coordenada z, a gente tem esse formato aqui, e a gente vai ter um fluxo de A, um fluxo de B, um fluxo de C, e assim por diante, conforme a gente está trabalhando no exercício. Conforme tem ou não reação química, caso seja um caso de difusão equimolar também, a gente vai ter que o fluxo de B ele vai poder ser representado de alguma forma em relação ao A. Então, a gente pode fazer isso tanto para o B quanto para o C, por isso que eu escrevi aqui esse B e C aqui, que são constantes quaisquer, na verdade, que acompanham esse termo. Então, rearranjando todo esse sistema, eu coloquei que daí todo o fluxo, ele é menos CDAB, DYADZ, essa parte aqui, ela permanece constante em todo o termo, mais o valor de YA multiplicado por um alfa vezes o fluxo de AZ. Quem que é esse alfa? Esse alfa é uma constante qualquer que pode ser positivo ou negativo, depende muito do valor que a gente tem aqui para esse B, para esse C e assim por diante. Passando todo esse termo anterior para o outro lado, a gente vai ficar com essa equação aqui, a gente fica com essa equação aqui, deixando o fluxo de A em relação a Z em evidência, a gente fica com 1 menos alfa YA, e isolando o valor de fluxo em relação a Z, a gente vai ficar com essa equação aqui. Normalmente, esse valor de CDAB a gente pode inserir ele dentro de uma constante na hora da integração. Então, no final, a gente vai ter sempre um valor bem semelhante com isso aqui. A gente vai ter a trabalhar com uma integral de 1 sobre 1 menos alfa YA, sendo que esse alfa é um valor negativo ou positivo, dependendo do exercício. Então, sempre que a gente estiver trabalhando com perfil de concentração, a gente vai ter uma equação parecida com essa, e o melhor método para você estar resolvendo ela é o método de substituição que eu comentei com vocês anteriormente. Vale a pena só ressaltar mais uma questão aqui com vocês, que na hora que a gente tem essa resposta final aqui, a gente precisa também somar uma constante C. Só que quando a gente está fazendo a resolução do exercício, normalmente essa constante C ela acaba sendo englobada por outra constante. Só um comentário que vale a pena a gente comentar aqui, porque a gente está fazendo uma integral sem intervalo definido, então aparece uma constante C, só que normalmente a gente insere ela dentro de outra constante que surgiu também durante a resolução da outra parte da integral. Então, pessoal, resumindo, para a aplicação do método de substituição, esse é o passo a passo que eu determinei para vocês. E aqui, para a disciplina de transferência de massa, normalmente sempre vai ser esse método que vocês aplicam para a resolução de integrais, devido a esse equacionamento que eu demonstrei para vocês, que sempre a gente vai ter, no final, assim, um perfil de 1 sobre 1, mais ou menos algum valor, multiplicado pelo valor de YA. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, a quem estava com dificuldade em relação à resolução de integral, em relação à dúvida de cálculo. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo Telegram, ou mandar mensagem lá no grupo da monitoria mesmo, ou entrar dentro dos horários de atendimento, que eu posso estar ajudando vocês, ok? Muito obrigado, pessoal. Até mais.